Olá, amigos. Estamos de volta com o professor Paulo Porto. Tivemos um pequeno problema aqui na internet. E antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês, aqui no canal Futebol Sem Resenha, que se inscrevam, que ativem o sininho, que compartilhem, que deem o seu like e que curtam o canal, né? As suas mensagens são extremamente, e à medida do possível a gente vai respondendo. Surgindo alguma dúvida, futuramente a gente vai respondendo nos próximos programas. E também pedir a quem quiser e puder colaborar com o canal, para a gente poder manter esse canal ativo. O nosso Pix está aqui em cima, é gebranzogby@gmail.com. E se vocês quiserem e puderem colaborar, a gente fica bastante contente, né? Mas é uma colaboração espontânea, tá, pessoal? Professor Paulo Porto, o senhor estava comentando conosco a respeito dessa decisão que o senhor teve treinando a equipe do Esporte Clube Pelotas contra o Esporte Clube Internacional. Se o senhor puder falar um pouco mais a respeito desse jogo e como se portou a sua equipe e quais foram as situações que o senhor se viu obrigado a fazer no decorrer da partida para chegar ao título. Por gentileza, professor. Na verdade, esse jogo foi um jogo marcante, né, que aproximou muito, me aproximou muito do Pelotas, da torcida do Pelotas, né, porque foi um jogo em que a gente estava perdendo de 2-0, com um jogador a menos, desde os 10 minutos do primeiro tempo, e conseguimos virar, né, com a participação muito grande da torcida, nos ajudou muito, numa noite em que, no segundo tempo, desabou um temporal e a torcida ficou o tempo todo junto, vibrando, ajudando, né? E, então, esse jogo foi no dia 13 de janeiro de 2014, né? Então, foi um jogo que marcou muito, e depois, é evidente que nós tivemos também, eu acho, 2019, subimos o Pelotas, ou 2018, subimos o Pelotas para a primeira divisão. E agora, esse ano, embora não tenha terminado o campeonato como treinador, eu ajudei, né? Então, vou pro, de uma certa forma, um pedacinho também tem desse acesso do Pelotas. Mas o futebol, ele, vamos dizer assim, é uma coisa que emociona muito. Esse jogo foi muito emocionante, foi uma coisa incrível, né? Pós-jogo, a torcida ficou muito feliz, né, com essa conquista, né? Então, é uma história muito legal, assim, que eu me orgulho muito de ter participado. Foi na Boca do Lobo? Na Boca do Lobo, dia 13 de janeiro de 2014. Para o nosso público de outros estados e fora do Brasil, a Boca do Lobo é o estádio do Esporte Clube Pelotas, na cidade de Pelotas, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não, Professor eu Paulo até vou te Porto, dar uma pois curiosidade não, aqui. por Vou te dar uma gentileza, por favor. curiosidade. O goleiro do Inter, o Alisson. O Rodrigo Dourado participou daquele jogo, o Gladstone, o Ailon, o Thales, esse pessoal todo aí. Então, era um time, o Cláudio Vim, que era o lateral também, quer dizer, é um time de peso, né? Time forte, Time forte, time sem forte, dúvida. time forte. Professor, dentro da nossa linha, sem procurar entrar mais a fundo dentro do futebol, eu gostaria que o senhor falasse um assunto muito importante nos dias atuais, que é exatamente, eu até separei aqui ó, uma pergunta que eu considero assim uma pergunta bastante relevante, né, a ser feita. Qual é a sua ideia a respeito da segmentação das atividades dentro do futebol, dentro das comissões técnicas? Qual é a sua opinião a respeito disso nos dias atuais? A sua verdade a respeito dessa situação? Olha,
Eu sou um cara que entendo muito o futebol, tipo assim, não sou saudosista. Olha, há um tempo atrás, os caras só lá que jogavam futebol. Não, cara, tem jogador, grandes jogadores no passado e tem grandes jogadores hoje, no presente, né? Só que o que que aconteceu, cara? A estrutura do futebol hoje, ela exige muita informação, cara. O cuidado com muitos quesitos, na verdade. Por exemplo, uma comissão técnica hoje, ela precisa ter um departamento médico com diversas funções. Além do médico, tem os fisioterapeutas, tem psicólogos, né, que precisam estar junto numa comissão técnica, né? Depois, lá no campo em si, aí tu precisa do analista ou dois, tu precisa de um treinador de goleiros ou dois, tu precisa de um preparador físico, de um auxiliar de preparação física, tu precisa também de alguém que trabalhe na própria, junto com a preparação física, um cara que tenha conhecimento mais, tipo assim, preventivo, né? Tu precisa de uma equipe muito maior. Por quê? Porque hoje, com a possibilidade de você usar o conhecimento para o teu sucesso, ela é muito importante. Quer dizer, se tu não usares, tu vai ficar para trás. Então, tu tem que acompanhar aquilo que está acontecendo, né? Então, tu tem que te cercar de todos essas ferramentas para te poder concorrer e ter sucesso. Quer dizer, uma coisa que eu acho assim muito, tipo assim, para exemplificar bem, hoje o futebol gaúcho ele está concentrado aonde? Na região da capital, na Serra. E o nosso interior lá? Será por que ele não está, tipo assim, ó, não está tão presente no nosso futebol aqui? Né? Por quê? Porque eu acho que o pessoal não acompanhou muito isso. Tem que evoluir, tem que investir nesse tipo de formatação de uma equipe competitiva. Senão, tu não vais ter uma equipe competitiva. E tu sabe que o futebol sem vitória, ele também morre, entendeu? Se tu não ganha, tu vai morrer, tu não vai conseguir vender aquele produto ali, né? Então, eu acho que o futebol, a gente precisa estar muito atento a tudo que é ferramenta que nos dê a condição de tu, vamos dizer assim, te atualizar seguidamente. Tu não pode ficar para trás, cara. Tu tem que acompanhar, tu tem que estar cercado de todas as ferramentas que possam te ajudar. E, então, é uma grande diferença ao que nós tínhamos antigamente, que era um treinador, um auxiliar, um preparador físico e um médico, certo? Hoje não, cara. Hoje, uma coisa que hoje está muito em voga é a preparação emocional do atleta, a inteligência do atleta. O atleta hoje ele tem que ser um cara que tem uma boa, vamos dizer assim, capacidade de entender aquilo que o contexto do futebol exige, né? Quer dizer, se tu não tiveres um atleta que tenha esse controle, que esteja preparado para assimilar tudo que um jogo oferece para ele, todos os desafios que um jogo oferece para ele certamente não vai ter um bom rendimento. Então, por isso, a gente tem que amparar esse atleta, preparar ele, dar condições através de profissionais, né, de muitas áreas, para ele ser um cara
que possa enfrentar, né? Não só o jogo em si, como a sequência grande de jogos que nós temos, entendeu? Então a gente tem que ter toda essa estrutura, né? E eu penso muito assim, o Gebran, na verdade, isso é uma coisa que a nossa vida também exige. Nós temos que estar preparados para aquilo que está acontecendo. Eu vou te citar uma situação um pouco mais familiar. Quer Pois não. dizer, é, eu tenho 6 netas, tá? Como é que eu vou entendê-las e conviver com elas se eu não aceito a situação da tecnologia que nós temos hoje? Entendeu? Por quê? Porque senão vai haver um choque de gerações. Então, eu não posso exigir que as minhas netas elas retroajam no tempo, né? Eu é que tenho que evoluir no tempo deles, certo? Evidente que também fazendo com que elas assimilem algumas coisas, né, em termos de educação, né? Mas eu não posso desconhecer e conflitar com o desenvolvimento, né? Isso na Sim. vida. E o futebol é mais ou menos por aí também. Tu tem que estar aberto a entender o momento, a te preparar para o momento, a usar todas as ferramentas que tu tens para te poder competir com quem faz isso. Muito bem. E, professor, seguindo nessa mesma linha, vou colocar duas questões. A primeira é o que o senhor pensa da concentração antes dos jogos, né? Seria uma pergunta que eu acho que é feita nos mais variados clubes, sejam primeira, segunda ou terceira divisão, no Brasil e fora do Brasil, né? Qual é a sua opinião de pessoa que está ali trabalhando direto com esses atletas profissionais? Então, eu gostaria de saber a sua verdade em relação a isso. E também saber, eu tenho, por isso que eu digo, aqui cada um dá a sua verdade. E gostaria de saber se o senhor trabalha muito mais em microciclo definitivo, ou seja, vou trabalhar esse microciclo a semana e vai ser isso, ou se o senhor faz o mesociclo, né, uma programação para um mês, ou como alguns fazem, a mais longo prazo, o macrociclo, né? Gostaria de saber a sua opinião a respeito dessas duas colocações, por favor. Bom, em primeiro lugar, sobre concentração. Eu penso que no interior do estado, eu acho que é fundamental a concentração. Jogadores ah, de times do interior. Os jogadores da dupla, eles têm todo uma condição, né, de se prepararem, né, para um jogo. E até acho que hoje a conscientização do atleta, o atleta ele está aquele atleta que não for profissional, a grande maioria não vai vencer, certo? Então os atletas, os caras têm que ser profissionais. Eles têm que cuidar do corpo, eles têm que cuidar da saúde deles, da condição para eles poderem fazer um bom jogo. Eu acho que no equipes grandes não é necessário concentração. Agora, nas equipes menores, equipes do interior, tu precisa usar a concentração para dar uma condição melhor do cara se preparar para o jogo, em questão de descanso, questão de alimentação, e um outro aspecto também, que é de tu juntar o pessoal num mesmo ambiente, fazer com que eles, vamos dizer assim, conversem sobre aquilo, sobre o jogo do dia seguinte,
que eles se integrem mais, que eles se aproximem mais, que eles, quando tu tem lideranças positivas, é muito importante, porque essas lideranças positivas vão conduzir, vamos dizer assim, aqueles objetivos que a gente tem, eles vão ajudar a gente, que é da comissão técnica, a fazer com que os colegas comprem a ideia do trabalho que está sendo feito. Então, eu tenho essa separação. Acho que time grande, tipo Série A do brasileiro, Série B do brasileiro, não precisa concentração, cara. Até porque o nosso calendário é muito, vamos dizer, muito denso, tem jogos quase que de 2 vezes por semana, ou quase sempre 2 vezes por semana. Então, quer dizer, se o cara ainda vai concentrar, quer dizer, eu acho que ele não vai ser benéfico, né? Muita viagem, concentração, essa história não dá certo. Eu acho que eles já se concentram nas viagens ali, é necessário, né? E então, agora, o time do interior é necessário, cara. Eu acho que a gente faz uma limonada daquela situação ali. Junta os caras e desperta algumas, vamos dizer assim, aquele espírito de grupo, aquele espírito de família, né? Além de a gente também usar essa concentração para traçar algumas coisas, vamos dizer assim, montar uma estratégia, conhecer o adversário, mostrar o adversário para os caras, entendeu? E para, vamos dizer assim, fortalecer a nossa estratégia. Eu acho que quando a gente mostra o adversário, a gente fortalece aquela estratégia que a gente está montando para aquele jogo ali. Tá? Uhum. Bom, quanto ao ciclo, é o seguinte: eu não sou muito didático nisso, certo? Eu trabalho muito com programação semanal. Trabalho muito com programação semanal. Eu não consigo fazer vamos dizer assim, uma programação mais longa. Eu não consigo, eu não me sinto, como é que se diz? Eu não sinto a necessidade disso. Então, eu faço sempre semanal. Faço a minha programação semanal. Cada treino meu, eu levo ele todo ele programado, todo ele impresso, né? Gosto também eu uso o Datashow desde 2005, quando eu estava no Juventude, né? O professor Ivo Wortmann me ajudou muito, porque ele era o treinador da equipe A e eu era o treinador da equipe B que disputava a Copinha. Então, o professor já fazia suas palestras no Datashow. Eu comprei o programa e comecei a fazer a minha palestra desde 2005, né? E ali, com o correr do tempo, eu tenho usado também, na programação semanal, alguns treinamentos, que não são todos os dias, mas aqueles treinamentos onde existe mais alguma coisa importante da parte teórica, eu costumo montar também no Datashow e antes do treinamento eu reúno o pessoal e mostro o que eu quero no treinamento. Então, a, a, a minha necessidade como treinador é microciclo. O microciclo e o senhor foca na partida da semana? Seria, ou nas partidas da semana, poderia ser nessa linha também? É evidente que tu tens. Quando tu faz uma pré-temporada, por exemplo, de 40 a 45 dias, é evidente que tu tem que delinear a tua progressão ali, né? Aí já não vou dizer que seja um macro, mas, né, é um meio termo, né? Aí a gente já faz uma programação, tipo assim, ó, de pré-temporada, tá? Entendi. 40 dias, normalmente 40 dias por ali. Então, E a aí eu me gente volta reúno no com. padrão que o senhor havia dito no início. Seria isso?
Isso aí, isso aí. Aí a gente faz aquela programação junto com o preparador físico, evidente, né? O Marcelo Sec trabalhou comigo no início da minha carreira. A gente sempre quando a gente definia um clube, que a gente acertava com o clube, nós reunia e fazia a programação daquela pré-temporada. Aí é um ciclo um pouquinho maior, mas durante o período, né, depois da estreia no campeonato, é evidente que aí é semanal. Entendi. Professor, o senhor participa do projeto junto com o Dutra, lá em Taquari, com o Pinheiros, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito um pouco desse projeto e falasse para o nosso público qual é a ideia, como é que está esse projeto, em que pé, em que situação está hoje esse projeto no Pinheiros, por favor. Ó, professor, é o seguinte, olha, é uma oportunidade muito boa que você me dá, até porque é uma experiência nova para mim. Eu já iniciei minha carreira trabalhando com profissionais, nunca trabalhei em base, e agora voltando para Taquari, quero ficar mais por Taquari, voltei para o Pinheiros, que é a escolinha Pinheiros Dutra, né, que disputa o Sub-17 A2, né, da federação, e também está disputando a Copa Serrana. E eu, trabalhando com jovens, é um pouquinho diferente, cara. A gente tem um papel muito importante como educador, em todos os sentidos, né? Ah, aí eu pude identificar e ajudar os meninos naquilo que eu senti muita dificuldade de receber jogadores sem vamos dizer, um enquadramento correto para bater na bola, uma maneira um cabeceio, um chute com a perna que não era a principal, sabe? Esses detalhes. E também uma coisa muito atual, né, que é a leitura do jogo, né? Então, eu estou procurando ajudar o Dutra, que o Dutra é o treinador, e eu estou ali como coordenador técnico, então eu fico ali junto, procuro nos treinamentos dar essa assistência com a minha experiência, né, de corrigir algumas coisas, de fazer os meninos evoluírem. Está sendo um negócio muito legal nesse sentido, né, porque uh, eu eu penso assim que se a gente conseguir fazer com que o atleta, quando chegue no profissional, ele já esteja com meio caminho andado, né? Que a gente não precise lá, o treinador profissional precise ir lá, vem cá, cara, tu tem que bater assim na bola, tu tem que trabalhar a tua perna que não é a boa, tu tem que saber ter tempo de bola para o cabeceio, tu tem que, durante o jogo, tu tem que ler o que está acontecendo, tu tem que ficar atento àquilo que está acontecendo. Tu não está jogando, tu não está correndo, tu está olhando, tu está trabalhando nesse tempo. Quando tu não está com a bola, tu tem que estar trabalhando. O jogo tu te prepara a semana inteira para jogar 90 minutos. E aí tu vai lá. Um jogador fica 1 minuto ou dois com a bola no pé durante um jogo. O que tu vai fazer o restante do tempo? Tu tem que olhar para quando a bola chegar em ti, tu vai ter muito pouco tempo para estar com ela. Tu tem que fazer a coisa certa. Tu tem que estar preparado para fazer a coisa certa. Então, essa experiência está sendo muito boa nesse sentido, né? E estou procurando ajudar, né, de todas as maneiras para que esse atleta saia muito melhor do que quando ele chegou aqui. É muito importante a sua colocação e me fez lembrar duas fantásticas pessoas que já nos deixaram, mas que os seus nomes estão registrados no futebol mundial, o professor Enio Andrade e o professor Teresa Santana. Sem dúvida. Ambos falaram mais ou menos, aliás,
A ideia é exatamente convergente com as suas palavras, né? Que realmente muitos jogadores chegam, mesmo em clubes e em seleções, com algumas situações que eles poderiam ter tido uma melhora lá atrás. Então, muito bacana essa sua exposição e esse trabalho que o senhor agora na função de coordenação técnica está exercendo junto ao Pinheiro de Taquari, junto com o Dutra, né? E nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria de agradecer ao senhor, professor Paulo Porto. O senhor fez uma rápida explanação sobre a sua vida profissional e eu vou, com a sua permissão, dar a minha opinião a respeito do professor Paulo Porto. Ela vai ser bem longa. Nós estamos diante de um dos maiores treinadores de futebol do Brasil. Então, ficam os meus agradecimentos ao Paulo Porto e eu lhe considero um marco na história do futebol brasileiro. Então, parabéns. E eu gostaria que agora, no final do nosso programa, as palavras fossem do senhor. O senhor tem total liberdade para expressá-las, né? Porque essa é a verdade de hoje do nosso programa. Então, por favor, professor Paulo Porto, nos dê, que nos está dando a honra de participar do nosso programa, as palavras finais de encerramento do nosso bate-papo. Espero que o senhor tenha gostado, né? Eu tenho a certeza absoluta que o nosso público, que é um público seleto, e essa é a ideia do programa, né? Ou seja, por isso que é o futebol sem resenha, ou seja, a gente ir de maneira séria no futebol, seja ele futebol amador, futebol 7, futsal, futebol de campo profissional, ou seja, futebol society e futebol feminino. E gostaria que o senhor fizesse as despedidas e os agradecimentos que o senhor poderá fazer à vontade. As palavras são do senhor. Bom, Giovanna, eu fico muito feliz, né, fiquei muito feliz pelo teu convite, pela oportunidade de se falar sobre futebol. Eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência de que o futebol brasileiro precisa muito de pessoas que saiam daquele lugar comum, da torcida, do fanatismo e olhem o futebol da maneira como ele precisa ser olhado, né, para que ele possa evoluir, para que a gente não fique simplesmente copiando o futebol europeu. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos preparar, e isso aí começa por quem estuda futebol. O futebol brasileiro ele ficou tipo assim, muito deitado em berço esplêndido. Os treinadores não se prepararam tanto. É verdade que hoje tem muita gente de fora, né, aqui pegando o nosso trabalho, e nós somos campeões mundiais quantas vezes, entendeu? Então, eu penso que esse trabalho de nós discutirmos o futebol brasileiro, de nós pensarmos fórmulas para nós retomar, né, a sermos os melhores, ser o melhor futebol mundial, ele passa muito por isso aqui, pela conversa, pelo estudo, pelo debate, pela troca de ideias, né? Porque o futebol tem a matéria-prima, mas nós precisamos evoluir. Muito obrigado pelo. Nós precisamos, né? Nós que estamos no outro lado, nós precisamos evoluir, cara. Nós precisamos fazer com que o nosso futebol retorne, que seja o melhor do mundo novamente, mas ele não depende dos nossos jogadores, ele depende da nossa educação para os nossos jogadores, do nosso estudo, do nosso aperfeiçoamento,
nós temos que nos aperfeiçoar. O treinador brasileiro deu uma brecha enorme para chegar esse número de treinadores de fora. Por quê? Porque nós não escrevemos livros, nós não inovamos, nós ficamos deitados em berço esplêndido, porque nós fomos campeões mundiais quantas vezes aí? Nós temos que abrir os nossos olhos e ter que buscar o aperfeiçoamento, o acompanhamento de tudo que está acontecendo, para que a gente possa conduzir o nosso futebol do Brasil para ser top de novo, porque depende de nós. E eu acho muito importante esse tipo de trabalho que o senhor está fazendo, né? De trazer o futebol para que a gente discuta ele na parte, não aquela do torcedor, mas a parte, vamos dizer assim, mais que a gente possa evoluir, cara. Nós precisamos evoluir. E para isso aí nós precisamos programas como o seu. Muito obrigado. Eu que agradeço, nosso público é que agradece a honra de tê-lo aqui no Futebol Sem Resenha. Esse foi o nosso programa de hoje com o professor Paulo Porto, treinador profissional de futebol, e esperamos tê-los novamente aqui em breve e também tê-lo novamente aqui, professor, para uma nova conversa. Um nosso muito Sem, obrigado. Senhor, sem dúvida, estou à disposição sempre. eu que agradeço de coração. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado, Abraço. professor. Abração. Boa noite a todos. Boa noite.